Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Olá pessoal, começando mais um 45 Minutos, eu sou Celso Shigami e estou aqui com Fred Figueroa nesse programa que é dirigido por nosso querido João Trigueiro. Hoje vamos falar, Fred, do último compromisso do ano do Brasil aí, já dentro dessa era Carlo Ancelotti, né? Nesse giro da data FIFA, o Brasil fez 2 partidas na Europa contra seleções do continente africano. Enfrentou em casa, no Emirates Stadium, né, lugar onde mandou tantas vezes jogos aí, enfrentou e venceu, né, com propriedade a seleção de Senegal. E dessa vez o desafio do Brasil era encarar uma seleção com um perfil diferente, uma seleção da África muçulmana, né? No caso, a Tunísia. O jogo aconteceu em Lille, na França, né? E aí, se o Brasil jogou em casa, entre aspas, né, contra o Senegal, e tinha muitos senegaleses também, mas em relação a conhecer bem ali o estádio, em Lille a situação foi bem diferente. O Brasil enfrentou uma atmosfera de time visitante, né, com alta pressão. E enfrentou, do outro lado, dentro de campo, um adversário valente que teve a melhor campanha da África durante as eliminatórias. E é claro que a gente precisa fazer ressalvas, porque há grupos e há várias ponderações a serem feitas. Entretanto, essa é uma seleção que sai das eliminatórias invicta e sem levar gol. O que eu quero dizer aqui é que o Brasil de Ancelotti tinha uma pedreira pela frente, não era um jogo qualquer. A gente tem sempre batido aí, né, nesse aspecto, né? Desde a goleada contra a Coreia do Sul, questionamento de nível, né, do adversário, depois veio o Japão. Então, dentro desse debate, Brasil de Ancelotti enfrenta a Tunísia, sai perdendo, né, com, assim, cenário de jogo, né, Sim. justiça no placar, sai perdendo e consegue reverter. E aí, Fred, diria que consegue reverter chamando atenção para esse personagem que tá gritando aí, principalmente na era Ancelotti, pedindo passagem, pedindo mais do que passagem, indicando até um protagonismo nessa seleção. Tô falando de Estevão, atacante do Chelsea, que é o artilheiro, né, da era Ancelotti com 5 gols, fez o 5º gol justamente contra a seleção da Tunísia, já havia marcado também contra Senegal. Então, Fred, fiz só essa breve exposição aqui inicial, mas vou deixar você fazer a sua leitura do jogo, né? O que é que a gente traz para aqui para a mesa depois desse empate em 1-1 entre Brasil e Tunísia? Vamos lá, Celso. Você levantou alguns pontos e eu vou iniciar meu comentário tentando passar um pouco por esses pontos, começando pelo adversário, pelo perfil do adversário, pela atmosfera do jogo. Eu não fui na onda dos que criticaram esses 2 giros de jogos da seleção. E já repeti isso algumas vezes nesses nossos programas. Para mim foi de bom tamanho, pegou 2 seleções protagonistas da Ásia e 2 seleções de bom nível dentro da África. Eu diria até que Senegal
nesse momento ali, na primeira prateleira do futebol africano, que Sim. tem Marrocos como principal seleção, mas a própria Tunísia também já vem tendo uma sequência de idas para a Copa do Mundo, tá? De maturação. Venceu a França. Isso quer dizer, quem não lembra a festa que ganhou as ruas da França Isso. quando a Tunísia venceu a França, né, na última rodada Da fase de da fase de grupos. grupos da Copa de 2022. Então eu acho que o Brasil fez 4 jogos com o que cabia nesse momento, tá? Com o que era possível nesse momento, afinal, essas 2 datas FIFA, esses 4 jogos, aconteceram durante as eliminatórias da Europa, então você não tinha nenhuma seleção europeia à disposição, e eu nem acho que mesmo se tivesse, você tem que ficar jogando contra europeu para validar o seu trabalho, tá? Lembrando que a gente vai viver uma parada agora até março, e em março o Brasil aí sim enfrenta a França e a Croácia, né? Que ainda havia dúvida, mas as 2 seleções confirmaram suas vagas diretas, então estão livres em março, quando vai acontecer a repescagem da Europa e a repescagem mundial. E o Brasil vai poder fazer esses 2 jogos e ainda há um planejamento de, antes da viagem em junho, enfrentar mais uma seleção da Europa, que seria a Noruega, nesse caso, no Brasil, mas ainda é um jogo em negociação, tá? Então, Celso, adversários de bom tamanho. Entre Senegal e Tunísia, eu vejo a seleção de Senegal como uma seleção mais forte, tá? Uma seleção mais experimentada, mais rodada, mais perigosa. Agora, a atmosfera do jogo hoje foi uma atmosfera bem diferente do que a gente viu no Emirates States, tá? E aí é o seguinte, naquela partida, a gente fez um programa dizendo que o jogo teve um pouco de cara de Copa do Mundo. Pela forma com que o Brasil jogou, pela forma com que o Senegal jogou, pô, o capitão de Senegal, né, Koulibaly. Koulibaly chamou pra briga, assim, várias vezes. Foi uma boa experiência de Copa do Mundo. Em um estádio com maioria brasileira, mas com torcida de Senegal e também com ingleses neutros ali. De fato, era também até um cenário mais próximo de Copa do Mundo. Contra a Tunísia em Lille, não é clima de Copa do Mundo, não, tá? A gente tava aqui, eu falei quando a gente tava assistindo. Pra mim é clima de Libertadores. Foi, exatamente. Porque aquela coisa de noite, fria, né? Uma Torcida com tensão maior. sinalizador. Exatamente. Torcida com sinalizador, fumaça no gol. Uma torcida muito apaixonada. Arquibancada quente, importante Isso. destacar, né? Não em temperatura, porque tava 4 Isso. graus, mas impressão. Pulsante, pulsante. Remete a Libertadores, Uhum. tá? E quem fez a conexão com o Mundial de Clubes, o clube da Tunísia, o Esperance, chamou Massivamente, atenção né? dentro do Mundial de Clubes pela forma como os tunisianos foram e a forma apaixonada com que torce. Então você remete a isso dentro da França, que é um país que recebeu, historicamente, centenas de milhares, não sei se a gente poderia falar até em milhões, não sei. Não tenho informações da dimensão, mas veja só, são muitos tunisianos e filhos de tunisianos e netos de tunisianos que vivem na França. O estádio foi tomado e o clima era de Libertadores. E aí eu começo a falar do jogo, Celso, porque essa atmosfera interferiu no jogo. Interferiu, sobretudo, no primeiro tempo, em 2 recortes. O recorte da Tunísia até abrir o placar, onde claramente eram 2 times jogando 2 jogos. A Tunísia jogava um jogo e o Brasil jogava outro. Isso. O Isso. Brasil ali, joguinho de amistoso, muito, muito cauteloso, jogando de forma burocrática, inclusive. O Brasil tinha jogado no sábado, né? Volta a jogar na terça. O intervalo ficou muito pequeno. A maioria dos times jogaram quinta e terça, né? Quem fez amistosos. O Brasil acabou tendo uma variação aí de datas. E a Tunísia, meu amigo, jogando Boca Juniors na La Bombonera, né? Assim, pra cima, lutando, qualquer lateral E era comemorava. claro, era muito claro como ali naquele momento do jogo que você está descrevendo,
A Tunísia tinha esse volume, uma intensidade muito maior. E olha que a gente nem gosta muito de ficar falando em Sim, sim, intensidade, sim, mas né? muito maior. Mas era Ali era claro, era duas claro. seleções jogando 2 jogos. Uhum, Cada uma jogava o seu. isso, E nesse recorte do jogo, que é o primeiro recorte da partida, a Tunísia abre o placar, tá? Wesley, muito mal na lateral direita, tá? muito, Muito muito. mal. Colapsou, inclusive. Comprometeu qualquer ideia aí Era para ter sido de uma expulso. convocação, né? Poderia ter sido expulso no lance que sai o gol, né? Da Tunísia. Ponto. Primeira parte do jogo. Aí a gente vai para a segunda parte do jogo, que acabou o domínio, não chegou a ser um domínio, mas acabou o volume maior da Tunísia. Isso, Esse volume não volta mais, exato. tá? O Brasil, a partir daí, gradativamente, vai tomando as ações e vai também sentindo o espírito do jogo. Aos poucos você começa a ver o Brasil também Entrando. entrando no jogo, tá? Também até motivado. Diz assim, meu irmão, eu não vou perder esse jogo aqui também, não, Uhum. tá? E mas o estádio seguia absolutamente pulsante, então cada corte da Tunísia era uma vibração, cada bola roubada era uma vibração, assim. Tava muito difícil. E o placar, junto com o perfil da seleção, junto com a atmosfera, acabou transformando o jogo num ótimo teste para a seleção brasileira. Exatamente, esse é meu ponto. É. Talvez se o Brasil tivesse feito o primeiro gol, tivesse vencido por 2-0, como venceu contra o Senegal, a gente nem teria absorvido tanto a atmosfera, o clima, mas o roteiro acabou criando um considerável desafio técnico para a seleção brasileira, tá? E a gente não pode dizer que ela foi aprovada nesse desafio técnico de tensão, de ambiente que gerou, mas também não foi reprovada. Eu acho que o Brasil ficou ali no meio termo, porque conseguiu ter o volume, conseguiu, como eu falei, gradativamente assumir o controle do jogo e gradativamente mudar o perfil do estádio. De ser uma torcida pulsante para cima, continuava pulsante, mas comemorando os cortes, né, comemorando o chutão para cima. Uhum. Rapidamente, protagonista e coadjuvante se realinharam. Tá? E aí o Brasil foi criando chances, criando chances. E aí tem duas características da forma de jogar da Tunísia que merecem ser citadas aqui, porque foram determinantes para a sustentação do resultado. Uma marcação Muito bem muito encaixada, bem né? encaixada, tá? Posicionada bem atrás, cada vez mais atrás, mas muito bem encaixada, muito volumosa, muita gente marcando o tempo todo, o jogador do Brasil com 2, com 3 o tempo todo, muito física a marcação. E quando o Brasil se livrava da marcação, era uma sede para defender assim. O último corte. Eu assisti o jogo na GE TV, você assistiu também? No segundo tempo a gente viu junto, né, aqui. Isso. E teve algo que Fred, comentarista, falou, Fred, que era do Do falso, do Desimpedidos, né? falso. Dos dois falsos goleiros, né? Assim, meu amigo, veja só, os caras se jogavam nas bolas, E pô. ó, que quando a gente tá falando, se você não, por acaso não tiver assistido o jogo, a gente tá falando de falso goleiros, porque eventualmente teve dois goleiros sendo acionados aí e que É, foram mal, não é isso não. É porque ele tava falando do conceito do falso 9, né? isso. O cara que não é centroavante mesmo, mas de vez em quando faz aquele papel. E aí tá dando esse Dos conceito do falso zagueiros, do né? zagueiro, né? É. Que os caras se jogavam na bola E assim, assim, ele citou dois, mas na verdade era. Se era o lateral esquerdo, ele se jogava, se era o volante, o se jogava. volante, isso, A isso. gente viu umas duas, três bolas assim que, tipo, clareou para uma finalização do Brasil, o atacante batia no espaço vazio e aparecia um cara se jogando na bola. É. Né, com a cabeça, com o que fosse, com o joelho, com bunda, com o peito. E tinha gente em cima da linha. Então, assim, é muita vontade, né, Celso, de construir, de defender a vitória. E aí, quando vou fazer só uma ponte pro final do jogo, mas só porque a gente tá falando disso, e na reta final do jogo, segurando o empate como se valesse ponto, né? É. Fazendo cera, jogador caindo no chão, assim. Segurou o empate. É, como se valesse ponto. Mas é diferente o futebol aos olhos de quem tá assistindo, né? Completamente histórico para a Tunísia você ter um empate contra a seleção brasileira. Para todo mundo que saiu de casa, que foi para aquele estádio em Lille, você sair sem a derrota é, é algo bem relevante, tá? Então, Celso, em comparação com o Senegal, o quarteto ofensivo do Brasil foi tão bem quanto da outra vez? Não. Não. O Brasil não mudou
as suas 6 principais peças de construção de jogada. Isso. Os 2 Casemiro, volantes Bruno e e o o quarteto. quarteto. O Brasil não mudou. E eu diria que funcionou. De novo, o sexteto, Uhum. tá? Funcionou. Mas 1 ou 2, tá? Patamares abaixo do jogo contra o Eu acho que, Senegal. sobretudo, pela leitura equivocada ali do início do jogo, sabe? Sim, perdeu muito tempo ali, É, complicou o jogo, mudou a defesa, mas exato. faltou inspiração. Faltou no começo concentração e transpiração, mas quando a concentração veio, quando a transpiração veio, faltou inspiração. Você não vê Faltou. Vinícius Júnior ganhando uma bola. Isso. Tá? Não ganha de ninguém dentro da área, não dá um drible, finaliza errado, não dá uma assistência. Tá? Então a partida, por exemplo, hoje foi ruim de Vinícius Júnior. A partida de Matheus Cunha, que foi tão bem no jogo passado, foi ok. É, De Rodrigo, foi ok. Só quem manteve o nível, Estevão. isso. Tá? Os próprios volantes ali, homens de meio de campo, que na seleção não são nem exatamente volantes, também foram, né, tiveram atuações mais contidas. Nada demais. Porque, para mim, tudo isso foi suficiente para o Brasil ser melhor do que a Tunísia. Tá? E foi um jogo de 60 minutos. Repito o que eu falei no programa passado. Com 15 minutos veio aquele É. catatal de Quando se mudança, analisa né? amistosos, a gente não pode tratar como se a gente estivesse analisando um jogo de eliminatória ou um jogo de Copa do Mundo. Tá? Eu sei que algumas pessoas fazem isso. Criticam, inclusive, possivelmente, quem faz isso vai ter um tom muito mais crítico sobre o desempenho do Brasil nesse jogo com a Tunísia, como foi na derrota para o Japão. Eu nunca desconsidero o contexto, que é um amistoso. E que Se, há mudanças, né? e que há mudanças e que há Testes. menor concentração. Porque, veja só, o Brasil teve volume ofensivo para empatar o jogo, mas não teve urgência para empatar o jogo. Numa Copa do Mundo, meu amigo, o Brasil, se levasse esse gol, ia elevar a entrega física para um nível de sufoco, de pressão avassalador. Quer ver Tá? outra coisa, Fred, que é muito emblemática aí dessa questão de como a gente é preciso analisar o contexto e as subjetividades das mudanças? Por exemplo, para esse jogo, um amistoso da seleção, foram convocados jogadores que atuam em todo mundo, inclusive no futebol brasileiro. Sim. Futebol brasileiro, e aí vamos pensar, pô, você vai convocar quem? Normalmente quem tá bem tá nos times que estão nas cabeças. Então tinha jogador do Flamengo, tinha jogador 2 do Flamengo e 1 do do Palmeiras. Palmeiras, e isso é normal, tá? O Palmeiras e o Flamengo chegaram a esse status, eles construíram esse patamar. Mas dificilmente no jogo de Copa do Mundo Danilo seria acionado. Ali naquele caso de Wesley, talvez até sim, porque o Wesley estava pendurado, já tinha escapado de tomar o segundo amarelo, né? Então, e não estava bem. Mas provavelmente a mudança seria para colocar Militão ali, Sim. né? Você Trazia outro fechar zagueiro. com outro zagueiro, né? Então, dificilmente Danilo, se fosse convocado, teria uma chance nesse jogo. Ou o próprio Vitor Roque. Dificilmente ele teria uma chance. Agora, pô, você tira 2 jogadores dos principais clubes do Brasil, né? Você tira jogadores dos 2 principais clubes do Brasil, eventualmente você tem que justificar até essa convocação. Você tem que até, ó, velho, tô observando aqui os caras, Sim, sim. né? E é exatamente isso, Celso. É tudo isso que entra em jogo e não cabe aqui fazer uma análise de que o Brasil não foi capaz de vencer a Tunísia. A primeira leitura, por exemplo, que a gente estava ouvindo ali quando terminou o jogo, a gente estava se organizando para gravar, ainda na própria GETV, estava um pouco nesse tom. O Brasil tem que tomar cuidado, que vai enfrentar situações como essa, marcações como essa, e não conseguiu. Eu não consigo ver dessa forma, tá? Teve uma dificuldade, eu já disse aqui, teve uma dificuldade maior? Teve. Mas são 2 elementos que eu vou de novo aqui sublinhar. O primeiro, se fosse Copa do Mundo. Não tinha entrado daquele jeito que entrou. Não, esquece o começo. Eu tô só falando depois que levou o gol, na hora Aham. que enfrentou a resistência da pressão. Se fosse Copa do Mundo, ia ter uma entrega física para aquele maior volume virar uma pressão absoluta. Ninguém correu, ninguém deu carrinho, ninguém se matou, ninguém ficou dando aquela pressão de tudo ou nada. O Brasil
eu vou Jogou o usar de jogo. novo, gradativamente assumindo. Não foi imediato. Se na Copa do Mundo o Brasil leva um gol da Tunísia, com 2 minutos o Brasil tá tentando o tempo inteiro. A bola bate lateral, cruza de novo. A bola tenta, dribla. O Brasil pegava, voltava, trabalhava. Isso foi gradativo. Quando o empate não estava vindo, foi aumentando, 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 até que sai, né, o pênalti e o gol de empate. E assim termina o primeiro tempo. E como eu estava construindo, 14 minutos do segundo tempo, já vem uma leva muito grande de substituições, né? Já tinha tido Vitor Roque, por exemplo, Voltou, né? mas já voltou do intervalo com Vitor Roque no lugar de Matheus Cunha, ali na frente, mexendo na parte que não havia sido modificada, porque detalhe, a gente nem falou ali no começo, não foi a força máxima do Brasil. Uhum. Ancelotti fez testes atrás, O tá? Wesley tava na lateral direita, Que Bento Militão tava tinha no ido gol. muito Muito, bem muito. na lateral direita, Eu né? acho que ali, Fred, foi só pra ter certeza. Mas o Brasil também tinha perdido o zagueiro machucado no jogo passado, né? Gabriel Magalhães se Magalhães. machucou. E aí ele trouxe Militão, ao invés de colocar Fabrício Bruno de titular, ele trouxe Militão ali para defesa, que também é uma situação para se testar. Colocou o Caio Henrique na, na lateral esquerda. Quando precisou depois, Bento no gol, que inclusive assim, É, também já não existe essas chances aí a insistência, Bento, né? mas e nem a Fabrício Bruno. Mas era um time diferente atrás. Na frente, não. Ele foi, como ele tinha dito na entrevista, eu vou manter uma base. Manteve os 6 da frente. No intervalo, já trouxe Vitor Roque no lugar de Matheus Cunha. Vitor Roque foi bem. Foi. Na parte que teve jogo, na parte que jogou com os Sofreu pênalti. titulares, sofreu pênalti, mas para além do pênalti, trabalhou bem a bola. Eu acho que foi um bom jogador. Tá? Mas quando ele sofre o pênalti, já tinha tido outras modificações. E aí acontece algo que também não aconteceria na Copa do Mundo. Tá? Paquetá. Tirar Casimiro e Bruno. Mas, não, sobretudo, Paquetá bateu pênalti. É, Tá? sim. É, Aquilo ali não é, existe. é. Paquetá, ele. Agora, o detalhe é que Estevão disse que ele quis bater e recebeu uma ordem Isso. para que fosse Paquetá. Ele não fala se a ordem veio do banco, se veio do capitão, porque desde que Paquetá passou pelo processo que poderia ter comprometido a carreira dele, há uma certa. Relutância ou tentativa de Não, recuperar? tudo que a Paquetá faz, os jogadores valorizam mais, né? Colocam ele para bater pênalti. E assim, Estevão bateu o primeiro pênalti super bem, com personalidade. Tá? Porra, Mais uma vez, furando fila, e como a isso, gente falou, né? com personalidade, foi lá, bateu o pênalti, fez o gol. Não tinha nenhuma razão para não ser Estevão o cobrador, tá? E aí coloca Paquetá, tava Veja, há muito pouco tempo no jogo e perde o pênalti, tá? Não acho que dentro de um jogo de Copa do Mundo seria Paquetá. Nem em campo ele estaria. você Tá? acha que pode se ter cogitado? Tô dizendo que é certo, não, tá, galera? Só tentando eu entender, enxergar aqui o motivo, fazer questionamentos para dúvidas que a gente tem, né? Por exemplo, é, essa quando o Brasil sofre o segundo pênalti ali, né? Você fica na expectativa muito grande que Estevão vá cobrar, porque ele tá em campo, você, pô, vai bater de novo. Aí minha dúvida é, você acha que em alguma medida pode ter sido uma tentativa de eventualmente poupar Não, de forma Estevão, alguma. Acho né? impossível essa possibilidade. Não, né? Não tem menor razão. Mas com razão, velho. Dá Porque, moral a velho, Paquetá, pô. mas quem? Por que não foram jogadores? Não sei se não foram jogadores. Estevão não diz quem foi. Estevão diz que recebeu uma ordem para que Paquetá batesse. É, porque ordem eu Eu passo que foi do presumi banco. Se foi do que foi do banco, banco, mas pode ser, de realmente fato, essa não posso reconstrução, presumir isso. essa reconstrução de Paquetá, ou para ter o treinador ver outro jogador batendo pênalti. Numa situação de jogo De tal. Veja pressão só, é um também. teste. É. É um teste. Eu acho que num jogo de Copa do Mundo não haveria essa Possibilidade. alternância, tá? E aí, Celso, quando o Paquetá perde o pênalti, o Brasil continua melhor, mas já é um Brasil completamente mexido, tá? A própria Tunísia mexeu também, mas com menos desconstrução do que o Brasil. A Tunísia tentando segurar 1-1, não mudou o ritmo do jogo, não teve chances, né? Teve uma bola que o Fabrício Bruno se atrapalha ali com o Bento, mas fora isso, o Brasil em cima o tempo todo, tá? É,
pouquíssimas chances. Teve uma bola com o Vini Júnior, que trabalha, mas finaliza muito mal. Vale Aquela chamar. bola na trave de Rodrigo? É. De Estevão? É a última bola do jogo, né? Isso. Mas antes de chegar nela, eu ia chamar a atenção para algo que aconteceu que talvez tenha sido mais relevante das mudanças, tá? Porque tem as mudanças, coloca Paquetá, coloca Fabinho, né, para fazer a de Casemiro, coloca Luiz Henrique, mas Luiz Henrique joga de ponta direita. Ele colocou Luiz Henrique, mas tirou Rodrigo. Manteve Estevão, puxou ele pro Trouxe meio, Estevão né? pro meio e colocou Luiz Henrique lá. Por que eu achei relevante comentar isso aqui? Porque existe um titular que não está sendo convocado por estar lesionado. Rafinha. Rafinha é titular. A... Não vou nem dizer a 2 giros. Não fosse esse giro africano agora, tá? O giro contra as seleções africanas, eu acho que automaticamente a gente escalaria o time com Estevão na reserva. Mas Estevão foi o melhor jogador desse giro. Ele já tinha ido bem no giro asiático. Tinha agora... feito 2 gols, né, contra a Coreia. E agora sim, bateu o pênalti. Isso. Com o Vini Júnior em campo, com o Matheus Cunha em campo, com o Rodrigo em campo. E como tá claro, Fred, certo? Porque, vamos lá, situação, estamos falando de seleção brasileira, tá? E é claro que a gente, em 45 minutos, a gente não tem fonte dentro da delegação. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu não imagino que tenha sido decidido ali na hora que Estevão ia bater. Eu acho pouquíssimo provável essa chance. Pouquíssimo. Sabe? Tipo, a gente não tá falando de... Não, pouquíssimo provável. Bateu quem era o... E aí, Celso, talvez isso explique também Paquetá, tá? Talvez Paquetá seja considerado o cobrador número 1 da seleção brasileira quando ele estiver em campo. Estevão tem batido porque ele batia na ausência de Paquetá. Talvez seja isso, né? Talvez já tivesse tudo como você está dizendo, uma ordem pré-definida. É porque eu não mantida. consigo enxergar uma seleção brasileira entrando em campo, mesmo num amistoso, sem uma ordem definida de cobrador de pênalti, Estevão, sabe? possivelmente era Paquetá. A gente tá aqui levantando questões, mas com Paquetá em campo, até hoje pelo menos, acho que depois do pênalti perdido isso pode mudar, porque Estevão realmente é muito seguro batendo pênalti, tá? Já era no Palmeiras e segue muito seguro na seleção. Então é isso, Celso. Estevão vir pro meio e Rodrigo sair, pra mim sublinha um ponto. A volta de Rafinha deve ser no lugar de Rodrigo. O jogador, pra mim, que na lista não vai ser nem Vini Júnior, nem o centroavante. Isso. Tá? Nem Matheus Cunha. Pra mim, quem corre mais risco é Rodrigo e não Estevão. Tá? Porque Rafinha também pode cair pelo meio ou pela direita. Tá? Então, assim, Rafinha se encaixa numa troca com Estevão. Tá? E eu espero que em março o Ancelotti possa ter, tá, Rafinha de volta, porque também não vamos agora achar que Rafinha não é titular. Rafinha talvez seja hoje o jogador brasileiro de maior ascensão no mundo. Em maior nível. Maior nível. Reconhecido pelo mundo, é o melhor jogador brasileiro em atividade. Melhor ranqueado, pronto. É o brasileiro melhor ranqueado. Vini Júnior tem mais peso? Tem. Foi o melhor do mundo passado. Isso. Mas esse ano nem cogitado. Tá? Nem cogitado. Rafinha também não cogitado para ser o melhor do mundo, mas tá ali na lista, tá entendendo? Integra a primeira prateleira. A primeira prateleira. E só ele. Sim. E só ele, tá? Até porque essa primeira prateleira basicamente só considera meias e atacantes. É difícil o cara, para ser um zagueiro, um volante, tá numa lista dessa, o cara tem que ser muito fora da curva. É muito, muito especial. E alguns aparecem, mas os muito fora da curva. Então, Celso, no final das contas é isso. Acho que foi um teste bom, tá? Nota 6, ali no geral, nota 6 pro Brasil, 5, 6. Não pro teste, né? Pro teste ótimo. Teste ótimo, mas o grande problema disso tudo é que a era Ancelotti serão 10 jogos até a Copa do Mundo, estão tentando criar esse 11º. Aliás, antes da Copa mesmo, lá nos Estados Unidos deve ter mais 1 ou até 2 joguinhos, mas antes da lista final, 10 jogos. Eu... E aí é muito pouco, porque ao mesmo tempo que você tem que rodar, você tem que
Manter. E, por exemplo, contra o Japão, eu acho que ele errou. Eu falei isso aqui, eu não teria rodado tanto como ele rodou entre Coreia e Japão. Hoje rodou muito menos, achei mais aceitável. Mas você vê que já interfere, né? Porque uma coisa é rodar um time que vem de 4 anos de trabalho. Aí você poderia fazer um amistoso com um time e outro com os reservas para dar mais teste, tá? Mas com 8 jogos, tá? Hoje foi o 8º jogo da Era Ancelotti, 4 de eliminatórias, 4 amistosos e vão ter só mais 2 jogos. Que eu imagino que a lista de março já seja muito próximo da lista final, tá? Não vejo Endrick com chance de agora no futebol francês ganhar uma oportunidade, é muito difícil. Citar o caso de Juba, né, jogador do Nordeste, Pois jogador é. do Bahia. Esse foi convocado e não teve nenhum minuto, né? Quando as 2 vezes que foi perguntado a Ancelotti, quando da convocação e no jogo passado, prévia para esse jogo, os maiores elogios para Juba e não deu um minuto a Juba, Ah, tá? Ou seja, vai me surpreender muito se em março do ano que vem Juba for convocado para os Jogos da Europa. Tá? Para os Jogos da Europa. Porque Douglas Santos foi o que melhor performou. jogou. Não estava machucado, não veio para essa convocação. Uma pena, né, velho? Uma pena, sim. Alexandro jogou o primeiro jogo, Caio Henrique jogou o segundo. Tá? Caio Henrique é extremamente burocrático. Muito, pô. Então, para mim, assim. A nota mais alta dele, assim, o teto dele é nota 7. A sensação é essa. Eu acho que para chegar nesse 7 não chega nunca. É teto. Então, assim, muito sem graça o jogador, muito sem graça. E o Brasil possivelmente vai para a Copa sem ter dado um teste ao lateral esquerdo mais agressivo do futebol brasileiro. Com maior capacidade de fazer um gol. Isso. Tá? Sem dúvida. Sem dúvida. Nenhuma dúvida. Eu jogo o lateral esquerdo, tipo, se hoje fosse Copa do Mundo, era pro segundo tempo, sai Caio Henrique e entra Juba, né? Fred, antes da gente seguir pro campinho, vou fazer aquele convite pra galera, tá? Que tá gostando do nosso conteúdo de Copa do Mundo. Já anota aí. A gente, amanhã, famosa quinta-feira, quarta-feira, vamos gravar. Vamos fazer uma atualização, Fred. Mais do que atualização, a gente vai fazer um guia, né? Dessa era Ancelotti e dos jogadores que foram convocados, pra gente ter uma ideia mais clara do que tá vindo aí pra convocação, né? Vai fazer um grande balanço, Celso. Nessas 4 convocações, foram 4 convocações apenas, tá? 8 partidas. A gente vai trazer por setor, tá? Que jogadores foram convocados, quantas vezes jogaram, nossa avaliação de cada um. Vamos cravar quem a gente acha que tem vaga absolutamente assegurada na Copa, como titular, inclusive. E podemos também, a cada avaliação de setor, debater se alguém que ficou de fora das 4 convocações ainda teria uma chance de, em março, aparecer na lista. O correndo por fora do correndo por fora, né? Com exceção de Neymar, que é uma sombra, tá? Que nunca correu por fora, fica ali orbitando, né? É um nome que toda vez fica sendo lembrado, que fica no entorno mesmo das convocações. A gente pode pensar se existe alguém ali que merece, tá? Um teste. Onde o Brasil está muito frágil, as próprias laterais, tá? As próprias laterais, muito em aberto. Tá? Muito em aberto. As 2 questões ali das 2 laterais. Então, é um programa que a gente vai fazer uma produção bem legal, tá? E que fecha essa primeira temporada, meia temporada de Ancelotti, tá? E repito, não é que ele tem mais meia, porque você não tem tantas data FIFA ano que vem. Ele tem mais uma data FIFA, tá? Ele tem mais uma convocação para a Copa do Mundo. Foi muito curto, tá? Foi muito curto. A sensação de que o Brasil desperdiçou um ciclo inteiro é muito clara. É muito claro. É muito o Brasil foi corrigir esse rumo aí no final. No entanto, quando o Ancelotti chegou, eu lembro que a gente fez um programa mostrando que das vezes em que foi campeão do mundo, costuma ser assim, né? Filipão, em 2002, ele entrou no último ano. Exato. Tá?
Então, Só a diferença, a gente até lembrou, foi a quantidade de jogos, quantidade de né? jogos, que era outro cenário. Era Conseguiu jogar outro muito mundo, né? mais. Outro futebol, As né? eliminatórias muito mais. Era mais concentrada, tá? Nessa temporada, então você tinha mais jogos, tudo. Foram bem mais jogos. Eu não lembro aqui de cabeça, a gente pode até relembrar no programa que a gente vai trazer amanhã. Mas, enfim, não é a primeira vez que o Brasil vive isso e talvez só o Brasil seja capaz. Ancelotti vai ter 8 joguinhos na Copa do Mundo, pode anotar. 8 joguinhos vai ter. 8 jogos é a nova conta, né? É a nova conta. Pro campeão ou pra disputa do terceiro. Não, tem 8 jogos. 8 jogos. Pô, essa maltratou, pô. Lembrei logo da Holanda. Aí perdeu. Nem Não é disputou, né? isso. Engolido. É. Fez 10 gols, não foi? Não é? Em 2 jogos. É até um debate pra gente pensar no atual momento da seleção brasileira, do futebol brasileiro. Se acontecesse uma disputa de terceiro lugar, seria pra levar mais a sério, tentar. Eu acho que é É impossível, impossível, né? impossível falar, porque dependeria muito, muito, muito E como foi a de semi, né? como foi a semi. Assim como em 94, né? Porque se Justamente. tivesse sido uma derrota normal na semi, talvez o Brasil, dentro de casa, Isso, tivesse uma mobilização pra ganhar um jogo e pra ser isso. bronze na Copa do Mundo, né? Que é Exatamente. uma posição muito, muito, muito honrosa, né? Pô, Não claro para um que é. gigante, Isso. mas aí um gigante que tá tão afastado, jejum, né? né? Desde 2002, longe das finais, né? Então, Pois é, fez 94, fez 98, fez 2002 e assinou nunca aí mais. Desde então, quartas de quartas final, com exceção da Copa do Mundo no na Brasil. semi, com aquela Isso. Uma tragédia, era melhor ter caído nas quartas. muito melhor. Sem dúvida, Fred. Sem dúvida mesmo. Se bem que a Colômbia ia falar pra sempre. Não, mas deixa quieto, Fred. 7-1, você não tira nunca. Tira nunca. Você Tira nunca. elimina. Tem que fazer não, tem que Você fazer não. elimina a Colômbia numa Copa América, acabou. Sabe? Eliminou a Colômbia numa Copa América, acabou a falação. Anda é difícil fazer isso, mas. A Alemanha é difícil. Não, tira nunca, pô, tira nunca. Mas vamos lá. Vamos agora pro nosso campinho, tá feito o convite, certo? Possivelmente, quando você estiver assistindo esse conteúdo, já deve estar disponível aí pra você, então já fique ligado aí. É uma boa chance. Muita gente assiste rápido, viu, Celso? Então, se tiver. Lá, não vai ser no início da manhã da quarta-feira, então. Não acredito nessas palavras de Celso. Não. É falso. Ó, Fred, vamos começar falando de Bento. Bento entrou no lugar de Ederson, né? E assim, Fred, pra mim tá muito claro que tá abaixo no clube, tá abaixo, o teto de clube é muito baixo de onde ele tá jogando, né? E contra a seleção da Tunísia, mais uma vez, não acho que ele teve culpa no gol, aquele contra-ataque vertical, né? De cartilha mesmo. Mas não me passa segurança nenhuma. Nenhuma. Celso, não é uma posição que o Brasil vai bem pra Copa. Tá? Não é uma posição que o Brasil chega seguro na Copa do Mundo. Não chega a ser um problema, tá? Mas depois do gol da Croácia, em 2022, se teve um questionamento de que Alisson, por mais espetacular que seja a sua carreira e sua história no futebol europeu, ele não tem o algo mais, né? Não é aquele goleiro que vai fazer a defesa que vai te salvar. No entanto, isso é uma avaliação muito passional. Tá? E avaliações passionais fazem parte, é muito passional. Alisson tem todo o perfil técnico de ser um goleiro titular de uma seleção de peso na Copa do Mundo. Ele continua sendo tratado como um dos grandes goleiros do mundo, né? Exatamente. Então o Brasil tem um grande goleiro, tá? Friamente falando. E repito, nem sempre as análises frias são as corretas, tá? Às vezes o passional faz sentido. Alisson, pra mim, é um dos grandes goleiros do mundo e é titular. E aí o Brasil tá ok, tem o titular. Mas pra mim o Brasil não tem o reserva. Fred, eu tava pra te perguntar isso e eu deixei pra perguntar no ar, pra o debate ficar mais real mesmo. Na tua opinião, quem é o maior pegador de pênalti do Brasil na atualidade? O goleiro brasileiro. Hugo. Hugo é o maior pegador de pênalti da Eu atualidade. falei isso no Twitter e algumas pessoas me questionaram Fábio e Cássio.
Era isso que eu ia perguntar. Cássio, você não acha que Eu acho que é Hugo. hoje o Acho que é ultrapassou? Acho que é. Se fosse Cássio, era o caso de levar Cássio. Era, ou Fábio, no caso, Era, tá? né? A lógica é a mesma, A né? lógica é a mesma, tá? Você tem que levar o melhor pegador de pênalti que você tem à sua É. disposição. Essa é um dos pontos que eu ia construir, Celso. A gente viu no Sub-17. Uhum. A Copa do Mundo Sub-17 tá acontecendo, tá? Ela é até um experimento para a Copa do Mundo, que é a primeira Copa com 48 seleções. Então, é muito, muito importante. Pra gente ver pontuação, Muito, essas muito coisas, importante. A gente não tem referências. de Por isso que é pontuação, importante. mas para outra coisa, cada vez mais consolidado, Celso. A gente viu eliminatórias na África, Uhum. tá? A decisão de pênalti do último jogo, República do Congo e Nigéria, 2 especialistas em pênalti. Meu amigo, tava um inferno fazer um gol, sabe? Pressiona demais quem vai cobrar. Tava um inferno fazer o gol. E na Copa do Mundo Sub-17, o goleiro da seleção brasileira é um monstro. Da base do Santos, né? É um monstro. Pegou 2. João Pedro. Pegou, veja só. Em 2 jogos, 6. Impressionante. Em 2 jogos, Impressionante. 6 pênaltis. Um monstro defendendo pênalti. Um monstro. Tá? Pegou 3 pênaltis contra o Paraguai. Hoje, Um no tempo normal. 1 no tempo normal e 2 na prorrogação. Na disputa por pênalti, tá? O Brasil tem 2 classificações por pênalti. Veja a diferença que um menino como esse faz. Eu até, na minha tuitada foi por aí, um cara falou, então por que não leva logo ele? Não, calma. Ele tá enfrentando outros sub-17, né? Calma. Mas assim, é um exímio pegador de pênalti. Se fosse um sub-20, Celso, eu poderia dizer, considera-se, mas é sub-17, calma, tá? O Hugo, pra mim, hoje, é o grande pegador de pênalti do futebol brasileiro, tá? É um grande assusta, é um grande pegador de pênalti. Fábio e Cássio têm a favor A experiência, a né? experiência, né? Eu ia usar outro nome, mas vamos ficar com a experiência, tá? Mas são muito É. calejados. Não, eu ia usar outro nome que é mais do futebol. Eles, porra, são vencedores. São. Então, assim, pode ser que o Hugo, numa decisão dessa, sinta de alguma forma, tá? Uhum. Mesmo nos pênaltis, uma coisa de uma leitura mais simples. Aí muita gente questionou. Ancelotti jamais tiraria Alisson no final de uma prorrogação para colocar Veja. Veja só, se não fizer, Deveria, né? tá em desacordo Deveria. com o futebol do planeta. Deveria. Alisson, por exemplo, a gente viu ele no. Não é Ele é um. historicamente Ele é um nota 6 na na cobrança, disputa de pênalti. Tá? O Brasil, na disputa. o futebol hoje é feito de especialistas. Não só se você tem um goleiro pegador de pênalti, ele entra no final da prorrogação, como se você tem um cobrador de pênalti, você coloca ele em campo. Tá? E se você tem um dentro de campo, você se esforça para não tirá-lo. Tá? Porque é muito valioso, pô. Muito. É uma peça muito valiosa. Bento, pra mim, não se encaixa nem como um defensor de pênalti pra ir como especialista e jamais, jamais como goleiro reserva dessa seleção, tá? Então, Ancelotti tem aí que ter uma frieza. Foi muito convocado, foi muito utilizado, mas não existe, tá? Tá mal no futebol árabe, tá? Cristiano Ronaldo puto com ele. Já questionou até porque ele conta como estrangeiro lá, tudo. Então, assim, para mim hoje no jogo foi inseguro, tá? Foi inseguro mais uma vez, péssimo em 2 saídas com os pés, tá? Saindo errado. O gol não tem culpa no gol, mas também não foi a maior finalização do mundo não, tá? Não foi a maior finalização do mundo não. Mesmo cara a cara, tudo, ok, nenhuma culpa, obviamente, não tô culpando o goleiro, mas pega. Por que não pega? Podia pegar. Um grande goleiro podia ter uma leitura diferente da jogada e fazer a defesa, tá? Bento, em todos esses testes, Celso, não me agradou, tá? Mal. Porque não passa confiança, então Laranjinha eu ali. ficaria com mal para Bento e, para mim, fora da convocação, tá? Uhum. O problema não tem goleiro reserva. É mais fácil ter o especialista do que o reserva. Porque o Ederson, né? Hugo, Vai acabar sendo Hugo Ederson. foi mal contra o Japão. Se o Hugo fosse bem contra o Japão, você podia até pensar o Hugo e ainda um Fábio, que muita gente tem falado Fábio para a terceira. O Fábio foi bem no Mundial, né? Foi bem pelo Fluminense no Mundial de clubes. Eu gosto da ideia de Fábio também. Eu tô falando Hugo, mas se fosse Fábio, eu gostaria da ideia. É esse perfil que o Brasil precisa.
tá? Uhum. Seja Hugo, seja Fábio, mas eu não iria com Hugo e Fábio, Certo. tá? Eu acho que o reserva vai acabar sendo o Ederson mesmo. Eu também acho que vai acabar sendo o Ederson, A tá? tendência é essa. Não tá mais na primeira prateleira, não é mais goleiro do Manchester City, hoje é goleiro, joga no futebol turco, mas joga num grande time do futebol turco, Fenerbahçe. tá? Então, assim, eu acho que é o que tem. E outra coisa, a tendência é que ele jogue muito mais. Termine essa temporada jogando, comece a próxima temporada jogando, já que ele não vinha mais jogando no City, né? Então, eu acho que é melhor ir com o Edson como Fez uma boa defesa contra eu o preferia ele. Senegal. Hoje, pra mim, seria ele, tá? Pra mim também. Bom, como a gente já falou aqui, só houve mudanças no sistema defensivo, né? A começar por Bento, que já tratamos. Mas mesmo na lateral, contra o Senegal, Militão fez a lateral direita. E foi muito bem. E foi muito bem. Pra mim, inclusive, assim, não por ser uma avaliação isolada, muito pelo contrário. Militão tá fazendo isso aí em alto nível no mundo há muito tempo, essa função de lateral, né? Então acho que para mim tá resolvido, Fred. Para mim, já Eu li um antecipando. comentário muito bom no Twitter, que Ah, resume isso que a gente tá falando. O jogo de hoje deixou claro que Militão não tem reserva na lateral direita. exatamente. Exatamente. Para mim, assim, esse é um dos que eu não tenho dúvida que é a melhor opção para a lateral direita do Brasil. Isso. Jogou aqui como zagueiro, né? E o Wesley é que foi deslocado para fazer. Deslocado não, o Wesley é que Isso. na Lateral de origem. lateral Né? de origem, na Roma, né? Jogando na Roma, Ex-Flamengo. ex-Flamengo. Na Roma tá jogando até mais na esquerda do que na direita, mas originalmente é lateral direito, fez a lateral direita, Marquinhos mantido, Militão vindo da direita para cá, e aqui a gente fechando com Caio Henrique, no lugar de Alexandro. Então, Fred, vamos analisar esse sistema defensivo aqui, que é a grande novidade para esse jogo contra o Tunísia. Já coloquei o muito mal o Wesley, tá? Muito Tá? mal, Muito muito mal, muito mal. mal, muito mal. Era para ter sido expulso, né? Tomou um cartão amarelo. Foi mal na Porque bola ele- do gol, mesmo se colocando em risco de ser expulso. Foi mal, Veja que foi mal, situação. foi mal. O bote que ele dá, ele poderia ter sido expulso e não é suficiente para parar a jogada. Uhum. Veja a inutilidade que foi a ação dele de marcação. Tá? E que o gol se desenha todo nas costas É dele. porque o VAR não vai chamar, porque não era também um lance para expulsão direta, não é? Isso. Então, era uma decisão de campo, era uma decisão do árbitro de aplicar ou não o segundo amarelo. Como ele não aplicou, e ele só não aplicou, na minha opinião, porque saiu o gol da Tunísia. Eu acho que em amistoso ele não aplicaria, não. Porque assim. Estraga o jogo, né? Para todo mundo, né? Exatamente. Estragar o jogo para todo mundo, no fim das contas. Acaba a lógica do teste do jogo, né? Eu acho que em amistoso, o cara expulsaria tipo 80, né? Do segundo tempo, no segundo amarelo, o cara expulsa. Ou uma falta extremamente violenta, uma atitude antidesportiva, tá? Mas ele se colocou muito em risco. Então, pra mim, o Wesley é muito mal. E Caio Henrique, nessa história de ser eternamente regular, pra mim, ele é mal. É mal, né? É um cara de seleção brasileira, pô. Não tô falando do lateral esquerdo do Vitória, não, pô. Tá? Do lateral esquerdo do Sport, lateral esquerdo do Ceará. Ele joga como se fosse lateral esquerdo de um time de segunda prateleira no futebol brasileiro. Tá? E joga na Europa, na verdade. Mas, pra mim, mal. Quase muito mal. Eu só não vou de muito mal, porque o muito mal costuma ser punitivo. Né? Você tem que ter danos no jogo pra sair de. Só ser burocrático, extremamente discreto. discreto, vai pro mal. Então, pra mim, Caio Henrique fica como mal, tá? E os dois zagueiros razoáveis. Também acho. O Brasil acabou dando mais espaço do que costuma dar, né? E acho que também, até E pela depois não teve mais experiência, demanda. não teve mais. Acho que até pela experiência desses dois aqui, o Brasil está em fogo baixo, tipo, não necessariamente é culpa deles, mas é responsabilidade deles, né? Esses caras aqui, eles não podem deixar um time entrar morno e ficar morno no começo de jogo daquele ali. Eles são experientes demais e líderes demais dos grupos para fazerem isso, né? Aí, Celso, Fabrício Bruno, a gente adotou no jogo passado, por ser amistoso, um critério diferente do que a gente faz quando analisa clubes.
Que é o seguinte, o cara entrou num time todo desconstruído, não tem o razoável. É sem nota. Uhum. A não ser que ele faça algo pro Muito bem ou pro mal. perfeito. É o caso de Fabrício Aí Fabrício, Bruno. vê só, vem de um desastre contra o Japão, É. tá? Um desastre contra o Japão. Entra e jogou quantos lances ele participou efetivamente com alguma intensidade? 2, 2 3? ou 3, E um deles se atrapalha se todinho atrapalha com o com o goleiro, Bento. tá? Então, assim, Já tinha saído errado também. infelizmente, não dá pra deletar o que aconteceu contra o Japão. Não se deleta não, pô. É. Não E se deleta aí, não. talvez já comece a interferir na confiança dele com a camisa da seleção. Tá? Então é um jogador que, pra mim, está se ficando inviável na seleção brasileira. Tá? Ah, Fred, você está sendo muito punitivo. Foi um lance. Amigo, Copa do Mundo é Um um lance. lance. É, Não são exatamente. 38 rodadas, não. É não. Copa do Mundo tem que jogador que não pode errar um lance. Veja, né, como Fred foi marcado na Copa passada, Sim. numa bola que pra mim o erro foi muito maior de Pedro. Que lançou ele, né, lá E na como ponta. todo mundo é marcado por uma bola, pô. Todo mundo é marcado por uma bola, assim é a Copa do Mundo. Roberto Carlos foi marcado Por uma esquivada. Não, uma por baixada de meia. pra ajeitar o meião, É. né? Uma ajeitada de Ele meião. dá um miguezinho, Henry ele ajeita o meião, passa por ele ali. ele é condenado. Se ele não fosse campeão do mundo 4 anos depois, né? Ele ficaria marcado, né, Era. por aquele. É muito pesado a Copa do Mundo. Muito pesado, tá? Muito. Muito pesado. E aí, a gente aqui avalia padrão seleção, padrão Copa do Mundo. Então, Fabrício Bruno mal, né? Mal. Bom, aí, Fred, só lembrando, né? Como o Fred pontuou, via de regra, a gente costuma adotar o não tem nota como padrão ali para os substitutos. Porque Mas, desintegra o time. exatamente. É É diferente injusto. da substituição de jogo normal, que jogo normal o cara entra com uma função muito clara. Muito claro. Aqui exato. é uma. Desintegra o time. Tá? Aí tem uma exceção. Vitor Roque merece analisar o jogo 45 minutos com o Isso. time integrado. Isso. Os outros fazem parte da Danilo desintegração também. do time. Danilo também. E Danilo é o mesmo caso de Caio Henrique. Danilo também. Danilo também, Celso. Já coloca um mal para ele. Mesmo caso que Caio... Danilo é eternamente isso. É. Tá? E ao contrário do Caio Henrique, ainda teve uma bola horrorosa. Que a câmera até mostrou o próprio Ancelotti puto com ele com a bola que ele desperdiça, né? Esse não tem a menor condição. Esse não era nem para ter sido convocado de novo, tá? Para mim, esse simboliza retrocesso, uma passa era, atrás. a era Dorival Júnior. É. O símbolo da era Dorival Júnior, para mim, é Danilo. Capitão do Dorival. A imagem é Dorival fora do pênalti, da cobrança de pênalti. Da rodinha dos pênaltis, né? Isso. Mas, contra o Uruguai. Mas a imagem é Danilo. O símbolo, né? E aí, do meio pra frente, houve uma repetição, Sim. como a gente falou, O né? sexteto. O sexteto. Bruno e Casemiro jogando ali como volante. Lembrando, o Brasil joga no 4-2-4. Aqui no nosso campeão a gente adota mais o 4-3-3 como padrão, mas o Brasil jogando claramente no 4-2-4, com Bruno Guimarães e Casemiro na proteção de zaga. Isso. Né? Na ou transição. apoio de meio de campo. Transição, acho que é mais transição. Eles são muito bons, pô. O que é que a gente pode falar de Casemiro e Bruno? Foram os dois, Celso, receberam o muito bem no jogo passado, tá? Que eu acho que eles foram de bem para muito bem. Hoje, eu diria que eles foram de razoável para bem. Mas se no jogo passado a gente arredondou para cima, hoje eu vou arredondar para baixo. Então razoável pros razoável para os dois, mas os dois eu gostei, tá? Foi de razoável para bem. Só que não teve a assistência, o gol, a grande roubada, as bolas que você faz com que marque uma grande atuação, mas corretíssimos ali o tempo inteiro, tá? Teve uma boa finalização ainda, Casemiro. Pra mim, veja só, 2,7 no jogo. 6,5, 7. Eu acho que o Brasil foi 5, 6. Eu acho que eles foram 6, 7. Eles deram toda a sustentação, fizeram um papel que cabe aos dois, tá? Então vamos com a razoável para a dupla de meio-campistas do Brasil. E aí a gente vai para frente falar de Estevão, Rodrigo, Vini Júnior e Matheus Cunha. Hoje, claramente, rendendo abaixo, né, do que em relação a encaixe, movimentação, envolvimento, do que a gente viu em outros momentos. Bem abaixo. Mas vou pontuar aqui algumas coisas que eu fui lembrando para ver se soma aí e ajuda você na distribuição das notas. Eu acho que já falei aqui, Estevão, para mim, ele acaba sendo
o nome da Melhor em partida, campo. né? Melhor Esse em spoiler já campo, veio né? automático, Já né? vem automático. Agora, Vini Júnior, eu acho que teve uma coisa boa dele, Fred. Eu acho que é, teve um momento em que, pronto, eu diria que a reação do Brasil, o acordar para o jogo do Brasil, passa muito por Vini Júnior chamar o jogo para si, sabe? De ele chamar a responsabilidade. Eu acho que ele está se vendo nesse lugar de ser de precisar ser um líder técnico, de precisar chamar um pouco mais a responsabilidade para ele. Então, vi ele voltando mais para receber bola, vi ele mais Teve. partindo Teve. para cima, era uma coisa meio inócua, É. né? Realmente muito inócua. São as observações gerais que eu queria fazer e queria saber o que é que você achou do nosso No quarteto. jogo passado, Celso, contra Senegal, a gente considerou que todos foram Bem, bem ou muito bem, né? Rodrigo e Vini Júnior ficaram com bem, Matheus Matheus Cunha e Cunha, Estevão com muito bem. Hoje, pra mim, é mais misturado, tá? A gente não tem dois blocos, como a gente teve da outra vez, tá? Eu acho que Vini Júnior, essa observação que você trouxe, ela é real, tá? E foi até bom porque eu não iria trazer ponderação. essa ponderação, ia ser mais crítico, porque assim, não dá assistência, e não é nem porque a assistência não saiu gol, não deixou ninguém na cara do gol, né? Ele recebeu, ele teve algumas bolas no mano a mano, né, pra dar um corte e bater, driblar e bater, e não sai nada, tá? Não saiu drible, não saiu batida, não saiu nada, parou na marcação, tá? Foi. Achei uma partida pobre de Vinícius Júnior, tá pobre mesmo, pouco inspirado. Vontade teve, mas achei um nível de inspiração é, é, muito limitado, tá? Ficou até o fim do jogo, não teria. Se fosse um jogo de Copa do Mundo, por exemplo, eu acho que era um dia de substituí-lo, tá? É, enquanto Estevão ganha protagonismo, Vini Júnior perde protagonismo. E se ele não digerir isso como algo negativo, pode ser ótimo para o Brasil. Que ele tire um pouco também Do peso. do peso e que seja um bom ponta, que é o que o Brasil precisa, que é o que ele é no Real Um Madrid. ótimo ponta. O melhor do mundo, Isso, talvez. isso. Tá? Pode ser um dos Foi escolhido dessa forma. Ele foi escolhido o melhor do mundo pelo que ele fez como ponta. Como ponta. Tá? E, obviamente, um ponta que cai pelo meio. Como o próprio Ancelotti fazia ele jogar no Real Madrid, como está tentando reconstruir aquele Real Madrid na seleção brasileira. Tá? E acho que está de forma correta, mas hoje, minha avaliação, não sei se a sua iria para razoável, a minha é mal. A minha é mal. É mal também, porque eu acho que ele peca nesses momentos mais decisivos. Eu só acho importante que ele tenha enxergado essa responsabilidade, Sim, sabe? Eu acho sim. importante que ele tenha enxergado essa responsabilidade e acho que o Brasil deu uma acordada de certa forma, porque tem um cara como ele recebendo bola, partindo para cima, faz com que você se mexa, né? É. Então acho que seria a única ponderação que eu faria positiva aí em relação a Vini Júnior. E Rodrigo, para mim, teve uma assertividade maior do que a de Vinícius Júnior, mas uma postura menos intensa no jogo. Tá? Fica mais ou menos então com a mesma Para mim, nota. fica com a mesma avaliação por caminhos diferentes. Eu acho que ele conseguiu, enquanto ali no meio trabalhou bem a bola, mas também não foi protagonista. Também não decidiu, também não apareceu. E achei mais desligado do jogo. E Rodrigo, para mim, tem isso. Isso me preocupa em Rodrigo. Tá? Ele é um jogador que às vezes parece que dá uma desligada do jogo. Eu era por conta de um desses sul-americanos sub-20, um negócio desse, assim, um pré-olímpico, eu não lembro exatamente o que foi, anos e anos atrás. Eu peguei um abuso de Rodrigo enorme e venho fazendo terapia pra deixar isso pra trás, porque no Real Madrid ele se mostrou um cara decisivo, interessante, importante nas mãos de Ancelotti. E na seleção brasileira eu acho que ele pode ser um jogador importante, tá? Eu convocaria Rodrigo. Pô, Né? não, Porque eu cheguei a ficar. Demorou tanto o Ancelotti começar a convocar ele que eu fiquei na dúvida se ele viria. Né? Ele não foi convocado para os jogos das eliminatórias, foi convocado para os amistosos. E para mim ele passou nos testes dos amistosos. Mas hoje eu deixaria mal também. mal, Tá? né? Porque assim, o Brasil teve volume, o Brasil chegou até ali. O Brasil finalizou pouquíssimo da barra. Então, assim, todos esses homens de frente, eles têm que baixar um pouco além a avaliação
individual. O coletivo, enquanto coletivo, também não funcionou. Então eu acho que fica como mal para Rodrigo. Matheus Cunha, o que é que você achou? Razoável. Aí eu já acho que foi razoável. Foi, né? Foi, porque aí o atacante, veja só, eu sei que flutua tal, mas ele é o atacante. Participa menos, né? Participa menos. E aí ele não teve o gol perdido, Não tem. né? E eu acho que ele ainda teve um bom trabalho de De brigar ali na frente, né? brigar, né? De Aparecer. trocar a bola, fazer um pivô, tá? No lance polêmico do pênalti, que acabou sendo marcado um pênalti de mão. Ele é derrubado na Eu área. acho que foi pênalti nele. Um judô ali. Cada um puxou ali. Pra mim tem um gesto final muito maior e muito mais contundente Eu acho também. do jogador da Tunísia, derrubando ele. Jogando ele pro chão mesmo. Não foi bom porque foi de lado, né? É Vazari. Vazari, Né? foi o Vazari né? ali. Mas tentou derrubar, jogar de É. costa mesmo. Então, pra mim, Matheus Cunha vai como razoável, Celso. Estevão, muito bem? Bem, Muito bem. muito bem, né? Muito bem. Tava bem, mas cresce no jogo. Passa a ser o jogador brasileiro que mais incomoda e que mais leva perigo. A personalidade do pênalti, tá? Porra, tem 18 anos, todos os titulares em campo e ele que bateu o pênalti. Então, tem um peso aí, bateu primorosamente, né? E na última Aquela pancada que não é só pancada, porque é um chute seco, alto, mas que também desloca o goleiro, com né? uma margem, numa altura que não dá aquele susto, vai sair. Não dá isso, não margem de dá aquele segurança susto, justamente. absoluta, tá? Perfeito. Então, pra mim, muito bem. Fiquei pensando, viu, Celso, ao longo do programa, mas eu vou muito bem, porque no final, sozinho, quase arruma o gol da vitória, né? Consegue uma bola na trave. Então eu vou com muito bem. Jogadaça. Tem uma simbologia aí, tem uma representatividade nisso daí. E essa mesma lógica, Celso, não pro muito bem, eu fico pensando em aplicar a Vitor Roque. Talvez ele tenha sido razoável. Mas aí eu vou para um outro contexto. É um amistoso, ele tinha 45 minutos para mostrar alguma coisa. Justamente. Mostrou. Conseguiu. Também Ele acho. passou no teste. Eu acho que ele foi bem. Eu acho que ele foi bem. Ele passou no teste. Concordo. Ele, primeiro, se encaixou rapidamente com o quarteto, com o trio, né, formando o quarteto. Tocou bola, trabalhou, tentou, sofre o pênalti, e foi pênalti. Tá? Eu acho que ele trabalhou bem. Se tivesse sido o Matheus Cunha fazendo tudo que ele fez, talvez até assim. Porque o que eu quero dizer é que eu não acho que ele foi muito melhor que o Matheus Cunha. Mas é um contexto diferente. Ele tinha 45 minutos para mostrar alguma coisa. Velho, E só de ter mostrou. sofrido o pênalti, pra mim, já dá um diferencial. Porque o Matheus Cunha pode ter sofrido também, o árbitro não tem. É verdade. Você tá certo. Pode ter, né? Pode Fred, ter. eu não acho que a tem gente vai clareza, não. acabar só não dando nota pra um nome. Mas vamos ver, certo? Vamos ver. Por que eu tô falando isso? Porque eu acho que Paquetá, ele perde o pênalti, então ele E vai... também não fez nada. E não fez nada. É. Então acho que ele já precisa ser avaliado. Mal. Né? Então vai ser mal. Mal. E Fabinho, eu acho que ele também foi mal. Então eu acho que a gente vai avaliar todo mundo. Porque tu vai avaliar Luiz Porque Luiz Henrique não fez nada. Pois é. Minha preocupação é tipo, porque o que eu quero dizer é, Fabinho, ele teve momentos que ele tava brigando ali, que ele tava tentando ocupar espaço, e eu acho que ele foi mal nessa função. Luiz Henrique, eu acho que ele também foi acionado algumas vezes, às vezes caiu pelo meio. Mal. Então avaliando Veja todo só, mundo, tá vendo? ele entrou no lugar de Estevão. Assim, não substituiu o Estevão, mas jogou na função de Estevão. O quão abaixo de Estevão ele foi? Muito. Muito, pô. Ele foi pior que Vini Júnior. Foi. Aliás, de todo mundo que jogou na frente hoje, o pior foi Luiz Henrique. Não foi muito tempo, não foi. Mas é o que ele tem. E já foi com o time tá? mais desconfigurado. Se é pra ter uma avaliação, pra mim ele é mal. Não dá pra, não, realmente ninguém passou. Fabinho, que você colocou como mal, é o que eu cogitaria passar, deixar passar como sem nota. Tá? Mas ele faz uma falta perigosíssima na entrada da área. Também né? tem essa falta, não tava nem lembrado dela. Né? Mas assim, não tinha muito o que fazer ali, não. Mas o ideal era não fazer, né? Uma passo, falta né? ali, um passo perigoso até de ser pênalti, né? Isso. Então, Celso, Carlo Ancelotti, razoável. Tá razoável. Basta ver, né? Razoável. Nenhum erro, nada. Podia ter colocado o menino Juba pra jogar. Tá? Podia. Distribuiu igualitariamente ali jogadores do Flamengo e do Palmeiras. Todo mundo jogou um tempo, pelo menos. Né? Hoje cada um jogou um tempo, Danilo e Vitor Roque. E no jogo passado, acho que Alexandre jogou. O jogo inteiro. Não, Caio Henrique entrando em algum momento. Entra, né? Porque tem uma composição ali de defesa que ajusta, né? Quando
quando o Gabriel se Resgatar machuca, aqui. né? Quando o Gabriel Magalhães se machuca, Celso, há uma composição dessa, né? O Wesley tem uma composição, mas Caio Henrique ele entrou no jogo passado. Tá? Então, não lembro se entrou com o Alexandre Campos, teve algum ajuste. Ele Mas, entrou no lugar de Vinícius Júnior. sim, mas Alexandre. Entrou no lugar de Alexandre. Entrou no lugar de Alexandre. Entrou no lugar de Alexandre. É, Já nos finalmente mesmo. Veja, poderia ter colocado o Juba. Tá? E aqui eu não tô sendo regionalista, não. Tá? Porque Juba Ele até- tem um perfil ele tem um diferente. perfil diferente. É. E Ancelotti não deu chance para que esse perfil diferente fosse testado na seleção brasileira. Eu queria uma seleção brasileira, assim, do jeito que tá hoje, certo? Sem nenhum lateral esquerdo falando, ei, sou eu, dono sou eu. Hoje eu convocaria o Brasil com Douglas Santos e com o Juba. Pra mim seriam os laterais. Por quê? Eu tô falando do Juba mesmo sem ver. Justamente pelo perfil. Porque ele faz um pouco do que Douglas Santos faz, da pegada que Douglas Santos dá pro Brasil, e que é a parte que Ancelotti gosta, dele chegar bem lá na frente, de fazer bem o facão, de fazer bem a triangulação. Sim. E, pô, eu tô falando de Juba também, né? De chegar bem lá na frente, de Veja, fazer bem o facão, fazer bem a diagonal, chutar, ter uma boa finalização, uma boa assistência, qualidade na bola parada. Eu acho que, pô, entre Alexandro, Caio Henrique, etc., eu prefiro esses Como dois. eu prefiro o PH do Vasco Também prefiro. na lateral direita. Também prefiro. Tá? Se é pra levar E vestiu bem a camisa da seleção. Vestiu. Tá? Vestiu bem a camisa. Então, Vestiu. assim, eu acho que foi um erro de Ancelotti. Levou Juba, tá? Fez elogios públicos a Juba. Só que agora, Celso, eu acho que Juba não vai jogar. Que é uma pena. Eu acho que, veja Você só. acha que ele não vai chamar ele pro Giro da Não, Europa? Acho que não. Eu acho que não. Pena, pô. Porque, veja só. Vamos lá, não chama mais Caio Henrique, ok. Mas vai chamar Douglas Santos e Alexandre. Alexandre vai. Vai ser muito difícil que não seja isso, tá? E ainda acho que poderia testar zagueiro. Porque Alex, que é o outro zagueiro, né? Tá que bem. Alexandre também pode jogar ali pela lateral esquerda. E Militão é melhor da direita. Então, vamos ver aí o que é que acontece nesses meses, tá? Repito, tem um lado bom pra Juba. Série A começa no iníciozinho no final de janeiro, ou 26, seja, né? não vai ter aquela história, fica escondido no Campeonato Baiano. Não, vai jogar Série A. Tá? Se o Bahia for perder posições no Brasileiro e for para uma pré-Libertadores, vai jogar pré-Libertadores antes dessa convocação de março, tá? Porque, obviamente, se ele não for chamado também para o Giro da Europa, é demais imaginar que ele vai ser chamado para a Copa do Mundo. Aí... E eu não tenho a menor ideia se Ancelotti, quando fez os elogios, fez elogios sinceros ou elogios pra justificar, né? com o microfone na frente, tá? Ou elogios assim, que podem também ser as duas coisas, sinceras, mas ele é muito bom, ele é maravilhoso, ótima experiência, mas no meu time ele não joga. Aí é difícil, né? É difícil. O filho dele vai pedir Juba no Botafogo. Gostei muito do meu filho, eu vou pedir pra Testa tentar tirar ele do Grupo City. Vai. Tão facinho mesmo negociar com a turma. Veja só, tirar do esporte foi fácil. Não, do esporte foi graças. Mas é diferente, jovem. Muito bem, galera. A gente vai chegando ao fim aqui de mais um conteúdo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não esqueçam, a gente vai fazer o complemento aí desse Giro da Europa nesta quarta-feira, tá? Em algum momento ali no fim da tarde deve estar disponível no feed de vocês, tá? E se inscreva no nosso canal, deixa aqui o seu comentário, deixa o like. E também, Celso, vai ter no feed ao longo da quarta-feira, tá? Um grande resumo de como ficou o mundo pré-Copa. Exatamente. Tá? Estamos a 15 dias do sorteio da Copa, pouco mais de 15 dias, 20 dias pro sorteio da Copa, tá? Se aproximou muito rápido de uma hora para outra. O clima vai mudando. Eu comecei a ver o jogo hoje, Celso, eu tava num clube e tomei um certo susto, assim, com a quantidade de pessoas ao redor da televisão. Porque já não vinha sendo assim, tá? Algumas pessoas nem sabiam que tava tendo jogo. Vai ter Copa. É isso, vai ter Copa, tá? E nessa terça-feira que o Brasil jogou contra a Tunísia, chega ao fim o giro. As eliminatórias, tá? As eliminatórias chegam à final no mundo todo, fica faltando a repescagem. Então a gente vai ter um programa que, se você estiver vendo esse vídeo na quarta-feira, aí sim já tá no feed, um programa explicando como ficaram as 42 vagas definidas para a Copa do Mundo
os potes para o sorteio do dia 5 de dezembro e como serão as repescagens, tá? Que acontecem em março, a repescagem europeia E a e Mundial. a repescagem mundial, tá? Que vai ter um sorteio e a gente faz um vídeo também na quinta-feira com esse sorteio. Importantíssimo esse sorteio, assim. Veja o vídeo do raio-x das eliminatórias para você entender a importância do sorteio na quinta-feira, tá? Para as seleções europeias, com Itália, com Dinamarca, com Turquia, tá? Seleções de peso, com Suécia, tá? Romênia. Ficando fora da vaga direta, né? Todas essas seleções aí estão dentro dessa confusão, dessa temida repescagem europeia, né? Que ela vai se dar em 2 joguinhos, tá? Só ida. Brincadeirinha. E o segundo por sorteio. O primeiro por ranking, o segundo por sorteio. Então não perca nada, fique por dentro de tudo da Copa do Mundo e do melhor do futebol do Brasil e do mundo aqui com a gente. Forte abraço e até o próximo. Valeu. Tchau, tchau.